como agir quando o ex ou a ex está com outra pessoa para que você possa reverter. O que você deve fazer, deixar de fazer, como que você pode agir quando você sabe que a outra pessoa está com alguém, ou caso venha acontecer, que eu sei que é o maior pesadelo aí de muitas pessoas, mas infelizmente já é a realidade de muitas pessoas. Mas o mais interessante é que mesmo que o seu ex, a sua ex, não esteja com ninguém, o que eu vou falar hoje aqui também vai funcionar para você, mesmo sabendo que o seu ex ainda não está com ninguém. Como assim, Luciano? Fica comigo que você vai entender o que está acontecendo e o que você pode fazer. Muitas vezes a pessoa vira para mim e fala assim, Luciano, será que ainda tem jeito? Será que ele ou ela estando com outra pessoa, o que eu posso fazer? E aí as pessoas, nesse momento, principalmente, quando olham o ex ou a ex com outra pessoa, elas começam a se questionar em relação a será que é possível ou não? Será que verdadeiramente agora, nesse momento que ele ou ela já está se relacionando, de repente, com uma outra pessoa, ou seja, com um rebote da vida aí, será que isso já agora não é o fim? E eu te pergunto, pessoal, o que faz você acreditar ou duvidar que existe uma volta para você? O que faz você duvidar? O que faz você acreditar que é possível? Ou o que faz você acreditar que, de repente, o seu caso é impossível? Quem aqui já escolheu um dia sair do seu emprego, de propósito? Assim, eu não quero mais esse trabalho. Ou então, quem aqui gostaria de sair do emprego hoje e não tem coragem, só por causa das contas a pagar, né? Qual é a correlação aqui? Eu falo assim, Luciano, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem tudo a ver. O fato de você não enxergar as similaridades é aonde mora o perigo. Porque, olha só, por que tem tudo a ver? Porque o que fez você desejar foi um estado emocional seu. Eu estava sobrecarregado, eu estava sendo exprimido, eu não estava me sentindo reconhecido, eu trabalhava muito e nunca tinha uma promoção, era um tal de só briga, só gente cobrando, e quando a gente fazia alguma coisa, nada funcionava, era chefe abusivo, era chefe que gritava, o ambiente era terrível. O que significa, galera? Quando você decide sair de um emprego, ou, por exemplo, até de um relacionamento, o que eu estou querendo dizer? O que faz você querer tomar uma decisão são os estados emocionais. Todas as nossas decisões, elas são baseadas nas emoções. Então, escreve aí para você não esquecer. Quem manda no show são as emoções. É o estado emocional. Muda o estado emocional, você muda as decisões. Tanto é que é muito claro você entender que quando você está com raiva, as suas decisões, a qualidade das suas decisões, quando você está com raiva ou quando você está triste, é completamente diferente quando você está em paz, quando você está feliz, quando você está alegre. Sim ou não? A qualidade das decisões estão ligadas às questões também dos estados emocionais. A própria decisão está ligada ao estado emocional. Quando você quis sair do emprego, dando exemplo, significava que algo não estava te fazendo se sentir bem com qualquer coisa que seja. E o que tem a ver isso com a relação do casamento, Luciano? A mesma coisa. Quando ele ou ela decidiu sair da relação, o estado emocional da pessoa não estava bom. Ele estava com raiva, ele estava se sentindo ou ela se sentindo inferiorizada, negligenciado, muita briga, muito controle, ciúmes, ausência, estresse, ansiedade, angústia. O estado emocional tomou conta do processo e a pessoa fala assim, cara, ela projeta isso para os próximos 5 anos, 10 anos que seja, porque era para ser por toda uma vida, e ela projeta isso para os próximos 10 anos, fala assim, eu não quero viver isso nos próximos 10 anos. E aí o estado emocional acaba tomando conta, ele generaliza, jogando isso para uma linha do tempo maior e ele decide sair. Luciano, mas e a rebote? Onde é que está? Quando a pessoa sai, ela vai fazer de tudo, pessoal, para querer superar, para querer, muitas vezes, se, por exemplo, o rompimento de vocês envolveu muita briga, ou muito afastamento, muita discussão, etc e tal, e a pessoa não estava sabendo, quando ela sai, ela sente aquele o quê? Tanto é que, olha aqui, ó, quando você pediu para sair do seu emprego, para quem teve essa decisão, mesmo sabendo que era um risco,
mesmo sabendo que teria que correr atrás de outro emprego, etc e tal, o fato de você se livrar daquele chefe abusivo, daquela galera que te enchia o saco, daquele dia a dia que era só uma coisa, um ambiente tóxico, independente de qualquer coisa, você se sentiu aliviado ou aliviada, sim ou não? Aí a pessoa, quando sai de um casamento, normalmente o primeiro estágio que ela passa é o quê? É o estágio do alívio. Eu explico isso no meu canal. Quando a pessoa passa por esse estágio do alívio, ela entende que foi a melhor decisão da vida dela. E aí ela pode acabar se encantando com a solteirice. Ela começa, por exemplo, querer, às vezes, sair, ir para a balada, encontrar pessoas, e fica com alguém, e aquela história toda. E aí ela vai falar para você que ela não gosta mais de você, que não tem mais jeito, que não vai voltar. E você provavelmente está insistindo, perguntando, etc, etc, tal. Aí o que acontece? Essa pessoa, acreditando nesse processo todo, encontra uma rebote ou um rebote. E aí, o problema é que você acredita que não vai ter mais volta. Você acredita que agora o rebote é definitivo. Luciano, não tem mais jeito. Ela tem filho com outra pessoa. Caraca! Quem aqui que tem filho e se separou? O rebote entrou no meio do caminho, aconteceu alguma coisa. Desde quando? Sinceramente falando. Eu lamento. Porque quando acontece algo, principalmente muito corrido assim, o que acontece? Quando vem, né, uma criança, essa criança vai pagar o preço. Por que você está falando isso, Luciano? Porque eu já cansei de ver situações, inclusive, como essa. E a pessoa acaba percebendo que, inclusive, estava no lugar errado, acreditando que estava no certo, com a rebote ou com rebote. E no final das contas, infelizmente, a pessoa paga. Então, veja, vocês não estão falando aqui, ó, eu tenho filho, eu tenho filho, eu tenho filho, eu tenho filho. E eu pergunto, todo mundo sabe disso. Desde quando filho segura alguém em casamento? Filho segura alguém em relacionamento? A família de vocês, de origem, etc e tal, ela tem toda uma história, vocês têm todo um conteúdo, anos de relacionamento, casaram para ficar junto e assim por diante. Ah, Luciano, você já viu algum caso, né? Você já viu algum caso onde a pessoa casou, teve filho e se arrependeu, voltou? Já, e não foi nenhum nem dois. Infelizmente, é o que eu digo, aquela criança que entrou no meio desse caminho todo aqui, não tem nada a ver com a história, mas ela vai pagar o preço junto. O preço da imaturidade dos adultos envolvidos. Então, não adianta você ficar se impressionando com isso. Nossa, você não consigo nem imaginar. Esses são casos até muito mais esporádicos. Acontece com algumas pessoas, sim, mas, no geral, a pessoa separa, se relaciona com alguém ou não, e está separada. Esse é o padrão maior. Né? O que, vamos se colocar numa curva aí de amostragem, a maior amostragem, de forma massacradora, é um rompimento, um caso aqui, um rebote ali, etc, etc e tal. Então, vamos trabalhar nessa situação, porque existe a outra, eu já expliquei. Então, veja, Luciano, mas agora a decisão dele é definitiva. Deixa eu te falar uma coisa. Você estava casado com ele ou com ela, sim ou não? Beleza, ou um relacionamento maior. Mas mesmo casamento, a pessoa quando casa, ela tem um contrato com você. Ué, não é assim? Luciano, mas ele já pediu divórcio. Ué, mas por que o divórcio é definitivo e o contrato do casamento pode ser rompido? Então, quando você começa a colocar essas situações, você começa a entender que o mundo documental, vamos dizer assim, a parte da sociedade jurídica, não tem nada a ver com o relacionamento em si. O relacionamento em si, ele é espiritual e emocional. A parte documental é para a gente ficar acertado, vamos dizer assim, no mundo quando acontece aí no mundo da sociedade. A certeza de ontem não é a de hoje entre vocês. Então, se a certeza que ele tinha lá atrás, hoje ele está na dúvida, não quer mais ficar com você, por que a certeza de hoje é definitiva? Por que a certeza, por que você acredita? Porque você está em dor. Porque você não vê sinais. Porque você não sabe o que fazer. Você perdeu provavelmente a sua identidade. E quando você não tem a sua identidade, não cura suas feridas, não ativa a sua essência e não ativa a atração inevitável, sabe o que acontece? Falando dele ou dela com a rebote ou com rebote, você fortalece a relação deles do outro lado lá, porque eles estão numa experiência, eles estão numa aventura, eles estão querendo ver o que acontece, o teu ex ou tua ex, eles lá estão querendo somente falar assim, cara, será que é isso? Deixa eu experimentar. E aí, muitas vezes, as pessoas
em volta, inclusive, fala mãe, pai, amigos, fala assim, meu, ele está com uma pessoa nada a ver, ela está com uma pessoa nada a ver. Então, veja, por que a gente acredita? Por causa da nossa dor. E isso também é como se fosse uma autoproteção. Então, galera, como que eu faço para reverter essa situação? Quanto antes você iniciar um processo de ativação desses atributos que eu acabei de falar no mundo conjugal e relacional, maior vai ser a sua chance. Tem gente que fala assim, Luciano, eu estou há 3 anos, por isso que eu não acredito mais. Então, veja, quais são as possibilidades perante ao tempo? Então, vamos categorizar os graus de reconquista. Eu vou falar por alto, tá? Não dá para a gente entrar porque não é uma matemática exata, mas por toda a experiência, 4.000 alunos, avaliando pessoas todos os dias nos últimos anos, eu consigo perceber uma coisa. Quem inicia o processo verdadeiro, assertivo, de reconstrução, antes de 12 meses, ou seja, em até 12 meses, o início de todo o trabalho, as chances são maiores. Não é nem, eu digo chance, assim, a facilidade, porque chance todos têm. A facilidade do processo é maior. E, Luciano, no meu caso é 4 anos. Tivemos pessoas que voltaram com 5, com 6, com 8, com 10 e com 12. 12 anos, não é 12 meses. Então, veja, você que está mais tempo, você vai enfrentar um grau de dificuldade um pouco diferente. Mas isso não quer dizer que você não tenha chance. Estou falando porque senão você vai contar uma história para você mesmo, dizendo, o Luciano disse que depois de 12 meses eu não tenho mais chance. Então agora eu vou curtir minha vida. Não, não é isso, não. Eu não estou falando isso. Estou falando graus de dificuldade. Então, sim, quanto antes você inicia um processo, maior a sua chance de você reduzir e você facilitar o processo. Quanto maior o tempo, mais dificultoso é o processo. Mais trabalho, persistência e constância você vai ter. E você vai conseguir do mesmo jeito. Então, cada um aqui vai se colocar no seu papel. Mas lembre-se, a questão não é se eu tenho ou não. É a facilidade ou dificuldade maior ou menor que eu vou ter dentro do processo. Luciano, como é que acontece essa reconquista? Como é que eu faço para quebrar a relação rebote do lado de lá? Galera, presta atenção, vou falar baixinho para o ex não escutar, nem para a ex escutar. Você tem que estar pronto ou pronta para desestabilizar o lado de lá. Luciano, como que eu faço isso? Se ele ou ela está com outra pessoa, mesmo que não esteja, como eu disse no começo da live, isso aqui vai servir. Por quê? Porque, na verdade, você tem que gerar um processo de dúvida na cabeça da pessoa e de insegurança no rebote ou na rebote. Vamos lá, vamos construir isso junto agora. Imagina a seguinte situação. Imagina que você está solteiro ou solteira. Imagina uma situação hipotética aqui. E aí, você, no trabalho, numa convenção, numa palestra, na balada, sei lá, você encontra uma pessoa e conhece essa pessoa, se encanta com a pessoa e começa a se relacionar com essa pessoa. Tá me acompanhando, pessoal? Então, você está se relacionando com uma nova pessoa. Aí, quando você começa a se relacionar com essa pessoa, depois de 1, 2 semanas, você já está ficando meio apegada, a pessoa está gostando, ele está super entregue, ela está super entregue, você também. Nossa, acho que encontrei minha alma encantada, né? Minha alma gêmea. Aí você vira, essa pessoa que você está saindo nova, vira para você e diz assim, olha, eu estou realmente gostando muito da nossa relação, e você pergunta tal, e ele vira assim, olha, eu não vou mentir para você, eu acabei de sair de uma relação, tem 7 meses, tem 10 meses, eu era casado por 12 anos, por 10 anos, e eu me separei, né, e o processo está rolando, ou já me divorciei, não importa, mas é importante você saber que há 10 meses atrás, eu estava casado, então quero ser honesto com você. Vamos lá, primeira parte da nossa história. Então, você está saindo com uma pessoa e você acabou de descobrir que o seu novo rolo, né, seu novo crush, como a galera diz aí, era casado ou casada há 10 meses atrás. Primeira pergunta que eu te faço. Você se sentiria naturalmente bem ou isso já geraria uma pulguinha atrás da orelha? Aí, tem aquela pessoa que está normal. Fala assim, não, tranquilo, 10 meses separado, não tem problema nenhum. E agora que eu vou querer fazer mesmo. Mas acontece um outro episódio.
você percebe, né, que o teu novo namorado ou namorada começa a ter um contato ou outro com a ex que tinha lá. Porque tem que resolver alguma pendência, afinal de contas, 12 anos de casados. Uma pendência, etc, etc, etc e tal. E aí, numa dessa vai e vem, você conhece a pessoa, ou vê uma foto da pessoa, ou qualquer coisa, você vê a pessoa. Só que aí tem um problema. Quando você vê a ex do seu novo namorado ou sua nova namorada, você vê que essa pessoa tem uma energia, que essa pessoa, ela tá nitidamente poderosa. Você fala, cara, essa pessoa, nossa, por que será que eles terminaram? E nessa hora você olha e fala assim, eu preciso ficar de olho aqui, porque afinal de contas, 12 anos não se apaga em 10 meses. Presta atenção. 12 anos não se apaga em 10 meses, nem 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos. Aí o que vai acontecer? A evolução dessa pessoa, a aparência, os resultados, tudo que ela está gerando, principalmente comportamentalmente e emocionalmente, vai fazendo a pessoa que está, ou seja, eu que estou com esse novo namorado que tinha uma ex lá, começa a me sentir o quê? Começa a me sentir inseguro. Aí acontece uma coisa interessante. Resumo da ópera. Se a gente colocar agora as peças nos seus devidos lugares, o papel que eu estava fazendo até agora é o papel da rebote, ou do rebote. A pessoa que está lá, ela sabe que você existe. E você vai ter que começar a ter algum tipo de conduta, de contato e assim por diante. Por algum motivo. A rádio fofoca acontece. E aí o que acontece? Além da rebote, do rebote, ficar enciumado, inseguro, etc., o ex também começa a ficar curioso, inseguro e assim por diante. Sabe o que acontece, galera? Luciano, como é que você está falando isso? Porque eu falo com as pessoas que estão do lado de lá. Eu converso. E aí, sabe o que acontece? É muito louco. Um começa, inclusive, a discutir. Lembra que eu falei? O que eu falei no começo da live que a gente tem que fazer? Desestabilizar. Como que nós desestabilizamos? Nos tornando uma nova versão alinhada ao processo relacional. Então, veja, não adianta, não é uma frase mágica, não é uma mensagem de sedução. A pergunta que você tem que fazer é quem eu me tornei, quem eu estou me tornando. Gente, tem um caso, eu até coloquei no meu Instagram esses dias, faz umas semanas atrás, e aconteceu assim, ó, ela estava separada há 1 ano e 3 ou 4 meses, se eu não me engano. E ela veio contando, né? Falou assim, voltei, conseguimos voltar. E ela falou assim, Luciano, eu estou em choque. Porque agora que eu aprendi a como me desapegar, evoluir, etc e tal, a outra pessoa começou a passar por todos os estágios que você tanto fala. Ela falou assim, Luciano, o meu ex está passando por tudo aquilo que você falava. Passou, né? Que já tinham voltado. Ao ponto dele confessar, presta atenção. Sabe o que ele falou? Eu tinha um perfil fake porque eu ficava te stalkeando. Até o dia que a minha rebote, ele estava com uma rebote. Até o dia que a minha namorada que eu tinha percebeu. E ela começou a brigar comigo. E etc e tal. Resumo da ópera. Quando vocês seguem uma estratégia estruturada no mundo emocional, voltado para o mundo do relacionamento, você vai acessar as outras pessoas, a outra pessoa, pelo mundo emocional. O problema é que a maioria aqui está querendo reverter a situação conversando com a pessoa. Convencer não vai conseguir. Por quê? Porque quem decide são as emoções. Lembra que eu falei lá no começo da live? O que faz você tomar uma decisão é o estado emocional. E você está tentando convencer a pessoa pelo estado racional, pelo mundo racional, pela conversa, pelo convencimento. E você só joga essa pessoa mais e mais longe do outro lado. Qual que é a grande questão? Vocês hoje não estão prontos para receber essa informação de como mudar tudo. Eu sei o caminho, eu já ajudei milhares de pessoas. O caminho que você vai ter que percorrer, e eu vou precisar conduzir isso no momento certo, vocês vão entender na jornada também. O maior problema é a repetição de rejeições. A repetição de rejeição que você vem vivendo, querendo, mas não conseguindo, e isso te traz um processo de exaustão.
Um processo de não suportar mais. Por isso que muitos viram para mim e falam assim, Luciano, eu estou exausto, eu já estou cansada. Esse papo de tentar reconstruir, eu estou exausta. Por que isso acontece? Porque você ainda não está preparado. Não está preparada para receber a informação ainda. E você está tentando pelos meios que não tem resultado. E aí eu concordo com você. Qualquer um fica exausto quando você tenta. É a mesma coisa que você pegar uma ferramenta errada, para tentar fazer um trabalho. É a mesma coisa que você pegar uma marreta para derrubar uma árvore ao invés de um machado. Você pega a marreta e dá-lhe na árvore, dá-lhe na árvore, dá-lhe na árvore, você vai ver lá, só fez um amassadinho na árvore. Por quê? Porque você está usando as ferramentas erradas, pô. O mundo comportamental emocional, ele é padrão no mundo humano. Você tem que aprender a entender o processo, mudar a ferramenta, afiar ela, que aí em pouquíssimo tempo você derruba a árvore, usando a nossa metáfora. Então lembre-se, a primeira estratégia é você sair da dor. Uma pessoa que está com dor, que está em sofrimento, ela não resolve nenhum problema, ela não é atrativa. Uma pessoa que está obcecada pelo resultado, apegada ao resultado, querendo fazer de tudo para a pessoa voltar de alguma forma, não entendeu o mundo emocional. Entenda, você só tem uma forma de conectar essa pessoa de novo. É pelo mundo emocional. E foi assim que você conquistou essa pessoa quando você conheceu ela. Me diga, quando você conheceu o seu ex ou sua ex, quando vocês começaram a namorar, você ficou tentando convencer que você era a pessoa certa? Sim ou não? Claro que não. Vocês começaram o quê? A se conhecer. E a pessoa se encantou pelo seu sorriso, pela forma com que você lida com a vida, pela sua dedicação, pelo seu entusiasmo, como você conseguia acalmar a tensão dele ou dela quando eles estavam nervosos, como você conseguia acalmar naquele carinho, naquele cafuné que você fez nele ou nela. Ou seja, a conquista, e no nosso caso, a reconquista, ela só acontece pelo mundo emocional, da admiração, do respeito. Só que nós estamos tão enferrujados e estamos tão despreparados que você entra no mundo do pedir, do implorar, do jogar na cara. Como que você pode ter feito isso? Você me disse lá atrás que a gente ia se amar, que você ia me amar o resto da vida. Por que você está fazendo isso agora? Como se isso fosse surtir algum efeito. Qual efeito você espera que esse dê? Que ele se sinta culpado? Pô, é verdade, né? Eu falei mesmo que eu ia amar você. Ah, então é verdade. Então vamos tirar tudo que eu estou falando e vamos voltar? Vocês acham que seria assim? Claro que não. Usar, de repente, da culpa. Como que você vai fazer? Olha só os teus filhos, você abandonou sua família e assim por diante. Não funciona. Por quê? Tudo isso é racional e é manipulador. Onde está o grande lance? Por que eu falei que mesmo ele ou ela estando com alguém, quando você ativa o mundo emocional, você desestabiliza todo o outro lado. Por quê? Porque você começa a reativar aqueles fios que foram desconectados de vocês. Começa a nascer de novo o desejo, a admiração, a curiosidade. Vamos pintar o pior cenário? Pior cenário. Qual seria o pior cenário? O pior cenário seria essa pessoa falar assim, ó, nunca mais, sei lá, é abduzida e nunca mais ela vai querer voltar. Se você seguir o que eu digo, uma coisa eu garanto para você, você nunca mais entra numa relação para sofrer o que você está sofrendo hoje. Sabe por quê? Porque nós permitimos inconscientemente. Então, essa estrutura emocional que eu tanto defendo, ela vem antes da reconquista. Mas como que faz isso, Luciano? Eu falo assim, ó, tem certas coisas que não tem como eu te explicar. Você tem que vivenciar. E aí você vai virar chave. Como que é ativo emocional? Quando você ativa novas trilhas neurais através de ferramentas que têm impacto emocional ou repetição. Caraca, Luciano, não ajudou em nada. Pois é. O problema não é o quê? Entenda uma coisa. É que nem a luz, ok? Se eu vier aqui, ó, agora e apertar aqui na minha luz, ó, pum, apaguei a luz. Beleza. Vou aqui apertar de novo, acendeu. Cara, aqui é de LED, tem um dimer aqui que aumenta a potência, diminui a potência, ó, eu posso deixar mais forte,
mais fraco, beleza, tal. A verdade é que nós não precisamos entender como o aparelho funciona. Eu só tenho que ter o aparelho e fazê-lo funcionar. Então, o que eu quero dizer? Você tem que ter acesso ao interruptor e não entender como a eletricidade funciona no planeta ou na sua casa. Então, eu posso explicar neurologicamente para vocês. Isso se chama plasticidade neural. Quer dizer que nós vamos criar novas trilhas neurais dentro do seu sistema emocional, aonde você vai começar a enxergar novas potencialidades dentro de você mesmo. E isso vai ser natural. E quando você perceber, você vai estar entregando para o mundo coisas diferentes. E você vai ser totalmente genuíno, e por causa disso, o seu ex, a sua ex, vai olhar para você com outros olhos. E quando ele olhar para você com outros olhos, o estado emocional dele muda, o estado emocional muda a decisão, muda o resultado. A decisão dele hoje qual é? Ou dela hoje qual é? Não quero você. Não quero você. Eu não sinto mais nada por você. Por que será que a pessoa fala, eu não sinto mais nada? E por que será que quando você ativa o que eu estou falando, as pessoas viram para você e falam assim, você está muito diferente. Eu nem sei o que é, mas você está diferente. Você está mais leve, está com um brilho no olho. A pessoa não sabe nem explicar o que está diferente. Olha que interessante. Por quê? Porque a percepção da mudança é emocional e não racional. Você pode perceber racionalmente, assim, ó, olha, mudou o cabelo. Olha, mudou, tá usando um óculos diferente. Olha, você emagreceu. Então, essa é uma informação que você processa racionalmente, sim ou não? Isso é bom? É legal. Tem que se cuidar, claro, isso vai fazer um bem danado para você. Mas a que faz a coisa tremer na base lá dentro é o quê? É quando ela olha para você e ela não entende o que mudou, mas ela sente que mudou. Cara, quando ela sentir isso, por quê? Porque você mudou no mundo do subconsciente. E quando eu falo isso, é ativando os atributos de uma atração inevitável. Não é por palavras. Gente, pelo amor de Deus, para de querer conversar com ex. Deixa eu falar uma coisa aqui, não me entenda de forma rude, mas assim, ó, cala a boca e abra um pouco mais todos os sensos de comunicação no mundo emocional. O corpo, a fisiologia, o semblante, o olhar, a energia, é 90% da sua comunicação e você está preocupado em convencer a pessoa. Quando você quer atrair o seu ex, quando você quer atrair a prosperidade, quando você quer atrair a riqueza, quer atrair a saúde, a pergunta que você tem que fazer para você é o seguinte: será que eu estou atraindo o que eu quero? Não. Você só está atraindo mais do que você é. Enquanto você não ressignificar aquilo que você acredita e vibra, você vai continuar vivendo na escassez. Enquanto você não se tornar aquele marido, aquela esposa, aquela pessoa magnífica, você vai continuar sendo rejeitado ou rejeitado. Mesmo que você desista do seu marido ou da sua esposa que foi embora, você vai atrair uma outra relação e essa outra pessoa vai fazer a mesma coisa com você. Por quê? Porque você atrai aquilo que você é. Você não atrai o que você quer. Eu chego uma pessoa e falo assim, o que você quer para um relacionamento? Ah, porque eu quero uma pessoa assim, que faça isso, que gosta daquilo, etc, etc, etc e tal. Aí você fala assim, e você é essa pessoa? Não. Então por que você está escolhendo? Porque tudo vem a nós, né? Vem a nós, mas ao vosso reino nada. O que você está entregando para o universo? O que você está entregando para o mundo? Lembre-se de uma coisa, a vida é um grande eco. Se você não gosta do que está recebendo, vamos prestar atenção no que você está emitindo. Porque é bater e voltar. O universo não tira nada de você. Ele só entrega mais daquilo que você é. Então, lembre-se, não existe tirar do universo. Tudo que você tem, você recebeu por aquilo que você se conecta inconscientemente. E para você desestabilizar o ex ou a ex, para você desestabilizar essa relação que não tem a menor chance com você, eu tenho certeza que você está anos-luz na frente de qualquer rebote aqui. Porque guardião, escreve aí de uma vez por todas, guardião não tem concorrência. Guardião sabe o seu valor. Guardião sabe atrair. Guardião é uma conquista. Guardião é um mistério. Guardião não é disponível. Guardião não pede para voltar. Guardião não é frouxo. Não é banana.
Guardião resolve as paradas, homens principalmente. Homem que provê, que protege, que é forte, sem mimimi. A mulher que não compete com o homem na energia masculina, que impede ele de ser o que deve ser, impede ele de proteger, zelar, para ter uma dança bonita das energias masculina e feminina. Então, ele tem que saber se conectar com tudo isso. E a gente está buscando a resposta onde? Na mensagenzinha de WhatsApp? Na técnicazinha do que eu vou falar para deixar uma mensagem bonitinha? Cara, o buraco é muito mais embaixo. Você perdeu o teu casamento, você perdeu a sua relação, porque você não sabia acessar esse nível de consciência. Não é a frase do WhatsApp, não é a técnicazinha de sedução que vai mudar o jogo. E eu sei que você quer construir uma nova história para a sua família. A sua família vale ouro. E aí a pergunta é, será que a prioridade vai ser mesmo assim? E esse é o ponto. Quando você entende isso, não existe mais humilhação. Não existe mais correr atrás. Existe a pessoa enxergar o seu valor verdadeiramente. Você dar a oportunidade e a chance, porque você se tornou uma pessoa valorosa, uma pessoa que vale a pena lutar, estar ao seu lado.